Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, receba a nossa acolhida. Convidamos a se inscreverem no canal, clicar o seu joinha e a conhecerem as nossas playlists, pois todas as postagens são feitas pensando em nossos visitantes e membros com muito carinho. Todos os anos, no dia 2 de fevereiro, a Igreja celebra a festa da apresentação do Senhor no Templo de Jerusalém. Também é a festa da purificação da Virgem Maria ou festa da Candelária. O motivo desta última denominação é que na missa nesse dia se abençoavam solenemente velas para simbolizar a luz do mundo vinda através do Cristo que estava sendo apresentado em Jerusalém. A passagem é longa, mas São Lucas julgou o evento tão importante que lhe dedicou todo esse espaço. Ouçamos. Está em Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-o a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória do vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Em primeiro lugar, é importante distinguir esse momento da vida de Jesus daquele ocorrido 8 dias após o parto, quando ele foi circuncidado. A apresentação precisava ocorrer no Templo de Jerusalém, enquanto a circuncisão podia ocorrer numa sinagoga, por exemplo, fora de Jerusalém. Mas vamos ao nosso texto. No primeiro versículo, Lucas fala da purificação de Maria. O livro do Levítico, no capítulo 12, previa que a mulher estava purificada 40 dias após o nascimento de um filho. O que significa essa purificação? É que no Antigo Testamento havia essa distinção entre pureza e impureza. A situação de impureza não permitia a pessoa participar no templo. A perda de sangue era um dos motivos rituais de impureza, e como sabemos, acontece no parto. Não significa que a pessoa tivesse feito algo errado, ilegítimo, ruim.
Simplesmente era considerado que a perda de sangue tornava a pessoa ritualmente impura. Ao levarem o menino Jesus ao templo, acabado o tempo de purificação de Maria, ela e José estavam obedecendo à lei de Moisés, a Torá. Esse gesto devia ser acompanhado de uma oferta feita para o sacrifício expiatório. Maria e José, no entanto, não dispunham de dinheiro para oferecer a prescrição normal, que era um cordeiro. Porém, era permitido apresentar um par de aves se a pessoa era pobre. É esta passagem que levou a tradição a entender que a Sagrada Família não era abastada, pois só podia arcar com um sacrifício pequeno, com uma oferta pequena. Jesus, o Rei Messias tão esperado por Israel, queria sentar-se no trono de Davi, veio numa família humilde e de poucas posses, o que mostra o contraste entre os pensamentos humanos e os de Deus. Depois dessa parte da narrativa, Lucas introduz o profeta Simeão. Diz que ele era um homem justo e devoto que esperava a consolação de Israel. Essa linguagem reporta uma profecia de Isaías sobre o novo êxodo que um dia iria acontecer, quando Deus viesse salvar o seu povo, assim como fizera no primeiro êxodo, libertando o Israel da escravidão do Egito. Isaías fala da boa nova que seria espalhada em Israel, a consolação vinda do Senhor. É isso que Simeão esperava. E o Espírito Santo lhe revelara que não morreria sem ver o ungido de Deus. Exatamente o que está acontecendo agora. Novamente o Espírito o inspira, e ele, pegando o menino no colo, profere as palavras que conhecemos bem. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Desse trecho foi composta a oração que conhecemos em latim como Nunc Dimittis, e é rezada diariamente na liturgia das horas, na oração da noite, antes de se ir dormir. É um hino muito importante na igreja, juntamente com o Magnificat. Assim como a oração recomenda a pessoa a uma noite tranquila, também tem uma conotação ligada à morte, porque foi o que Simeão quis dizer. E Lucas prossegue, revelando que Maria e José se maravilharam dessas palavras de Simeão, que, como sabemos, foram palavras proféticas. Pois Simeão olha para Jesus e então para Maria e anuncia que essa criancinha irá ser causa para muitos caírem e muitos outros se levantarem em Israel. Irá ser um sinal de contradição. A primeira parte da profecia, portanto, foca na glória da revelação e da salvação. A segunda foca na cruz, na divisão entre os que iriam ou não crer em Cristo. Como Cristo ensinou, não há glória sem a cruz. Simeão acrescenta aquelas palavras tão difíceis. Uma espada iria transpassar a alma daquela mãe, Maria. Se Maria não vai morrer na cruz, sofrerá o martírio interior, o martírio da alma. Por isso, embora Maria tenha sido levada para o céu em corpo e alma, como celebramos na solenidade de sua Assunção, na ladainha a Maria reza-se que ela é a rainha dos mártires. Seu martírio teve lugar no Calvário, aos pés da cruz do Filho amado. Essa é a espada que atravessaria a alma de Maria. Vemos também que não só Simeão profetizou. Ana, filha de Fanuel, igualmente profetizou. Isso abre uma janela para entendermos que as mulheres também eram importantes no judaísmo antigo. Foram muitas as suas profetisas. Débora, Jael, Judite, Miriam, irmã de Moisés, assim como Ana, viúva e que passou a viver junto ao templo, consagrando seu tempo à oração e ao jejum, como uma semente da vida consagrada que posteriormente surgiu na igreja. Ana vai ao templo ao mesmo tempo que Simeão e glorifica a Deus, pois reconhece Jesus como o Messias. Esta vinda de Jesus ao templo
fora profetizada por Malaquias, o último dos 12 profetas chamados menores. Chamam-se assim porque seus escritos eram bem curtos, comparando-se aos de outros profetas como Jeremias, Isaías, Ezequiel, etc. No capítulo 3 do seu livro, nos versículos de 1 a 4, Malaquias profetiza que, no futuro, antes do dia do julgamento, o próprio Senhor voltaria ao templo. Ele não fala em Messias ou em um rei, fala em Deus, o Senhor, aquele cujo nome era impronunciável em Israel, substituído pelo tetragrama Javé. No tempo da salvação, Javé viria visitar seu povo e viria ao templo. Na apresentação de Jesus, cumpre-se a profecia de Malaquias. Era um acontecimento muito esperado em Israel, porque, como narra Ezequiel, falando da destruição do templo de Salomão pelos babilônios em 587 a.C., imediatamente antes disso, a presença do Senhor deixou o templo. Essa presença preenchera o templo quando Salomão concluiu a construção e dedicou o templo. O primeiro livro de Reis, capítulo 8, conta como a nuvem da glória do Senhor inundou o templo. Era o sinal da presença de Deus ali. Depois do retorno do exílio, o templo foi reconstruído. Contudo, a nuvem da glória, sinal da presença de Deus, não veio para essa nova construção. E todos permaneceram esperando que isso acontecesse um dia. Essa profecia de Ezequiel foi cumprida na apresentação de Jesus. É Javé mesmo que entra no templo como uma criancinha, pequena, de pais humildes, que não podiam sequer comprar um cordeiro para oferecer. O venerável Beda, um doutor da igreja, proveniente das Ilhas Britânicas, lá no 8º século, e por isso vemos que então essa solenidade já era celebrada, refere como ela é dedicada especialmente à humildade de nosso Senhor e Salvador e de sua mãe. Porque nenhum deles precisava ser purificado de qualquer pecado, nem necessitava de oferecer qualquer sacrifício de expiação por consequência. Mas, obedientes à lei de Moisés, na humildade, cumpriram aquela obrigação legal. Ao mesmo tempo, estavam cumprindo as profecias, tanto da volta do Senhor ao templo, como de que seria uma luz para toda a humanidade, todas as nações, assim como celebra a festa da Candelária ou festa das Candeias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre você, a sua vida, a sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique em seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.